Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Você sabe, aqui a gente conversa sobre ciência, tecnologia e inovação e, é claro, muito empreendedorismo inovador. E hoje estou aqui com uma pessoa fantástica que vai falar para a gente sobre territórios empreendedores no Sebrae, a Paula Alexandrinski. Acho que eu falei certo, né, Paula? É, é. Então, Paula faz um trabalho muito bacana lá no Sebrae, né? É um programa líder, é o programa dos territórios empreendedores que o Sebrae agora abraçou para levar para as regiões, não apenas para uma cidade. Esse é o detalhe, não é apenas uma cidade, são um conjunto de cidades que são atendidas para falar sobre inovação, ciência e tecnologia e, fundamentalmente, a integração entre essas cidades. Mas antes de a gente falar sobre o Territórios Empreendedores, eu sempre pergunto aos nossos entrevistados, você já sabe, qual é a sua trajetória de vida, né? Como é que hoje a Paula se tornou, né, uma consultora do Sebrae na área de empreendedorismo territorial. Paula, seja bem-vindo ao programa. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Márcio, prazer é todo meu, assim, fico muito honrada com o convite. É muito bom falar sobre essa temática, né? Trazer essa informação mesmo para as pessoas que estão aqui ouvindo e tudo mais. Assim, muito obrigada mesmo pelo convite. E para contar um pouquinho então da minha trajetória, né? Eu me formei em economia. Mas é engraçado que no meio da faculdade eu tive meio que uma crise. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com pessoas, eu não quero trabalhar com números, por mais que a economia fale sobre comportamento, né? Uhum, Mas eu comecei a me interessar muito por esse universo das pessoas, dos comportamentos, da capacidade que as pessoas têm de trabalhar o coletivo. E aí, enfim, né? Me formei em economia, depois eu fui fazer uma especialização na área de RH. Atuei uns 15 anos na área como gerente de RH e de pessoas, né, na época, estruturando toda essa parte estratégica de pessoas. Me apaixonei pelo potencial do ser humano, pela capacidade que ele tem de fazer transformação e de mudar realidades e tudo mais. E aí, em 2012, eu abri a minha empresa, a Ative-me Consultoria, na época era Conexão Talento. Fundei em 2012, falei, eu preciso fazer do meu jeito, eu preciso criar o meu método, eu preciso, né, empreender. Então, essa vontade de empreender aconteceu aí. E na mesma época, quando você fala dessa questão do empreendedorismo de territórios, eu fiz o Empretec no Sebrae. Na ocasião, eu não conhecia, fui até a CDL em Niterói, isso, né? Eu sou de Niterói, mas eu moro em Campos, Goytacazes, tem 10 anos. E aí eu conheci o Empretec e fui fazer o Empretec no Sebrae. E eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que potencial, eu preciso empreender. Então ali começou a nascer essa minha vontade de empreender e empreender realmente transformando as possibilidades que cada um individualmente consegue construir, mas principalmente as mudanças do coletivo. Que na hora que junta pessoas para pensar coletivamente, para pensar estrategicamente, para pensar de uma forma colaborativa, isso faz total diferença. Então, isso foi lá nos anos de 2012. E quando foi 2015, eu me cadastrei no Sebrae. Eu cadastrei a minha empresa como fornecedora do Sebrae. O Sebrae tem esse uhum, cadastro de fornecedores. Entrei para ser facilitadora do Empretec, aí conheci o programa, que na época era líder, hoje chama uhum. Territórios Empreendedores, e me habilitei para ser facilitadora, fiquei encantada com a proposta. Falei, meu Deus do céu, juntar pessoas para mudar realidades, mudar territórios, pensar coletivamente. Meu Deus, eu estou no lugar certo, fazendo as coisas certas. Então, hoje, através da Ative-me Consultoria, que é a minha empresa, eu presto habilitada também nessa metodologia dos territórios empreendedores, que você teve a oportunidade de participar também, de conhecer Uhum, né, o passo a passo, e a gente pode falar mais sobre isso aqui, assim. uhum. Então, essa foi minha trajetória aí de entrar para essa veia do empreendedorismo e desde 2019 tá fazendo parte do programa aí dos territórios empreendedores. Ô, Paula, eu participei do Territórios Empreendedores no ano passado, aqui do Leste Fluminense. Foi realmente uma experiência, e tem sido uma experiência muito bacana, como a gente integra as pessoas, conhece as pessoas, tenta fazer uma proposta de território.
Como é que esse projeto começou dentro do Sebrae? Você, em algum momento, falou que teve uma relação com a Unicinos no Rio Grande do Sul. Como é que essa coisa começou e como é que o Sebrae chegou a esse modelo? Isso. Esse programa, ele já tem muitos anos, né? Assim, eu nem entrei, eu entrei em 2019, então eu não estou desde Uhum, o início dele. Mas então ele é um programa estratégico do Sebrae para realmente gerar um ambiente favorável aos negócios, porque o Sebrae, a missão do Sebrae é trabalhar os pequenos empreendedores, né? uhum, Então, melhorar o ambiente de negócio é uma proposta do Sebrae. E aí ele vem com um programa de você pensar no coletivo, fortalecer as potências, as pessoas, né? Juntar os segmentos, tanto público, privado e terceiro setor. Então, é a composição da sociedade civil organizada, pensando em território. Então, ele já vem há bastante tempo. Aí ele veio, foi criado o programa Líder, que é uma metodologia que dura 2 anos, a gente pensando nos uhum, encontros, né, que são 8 meses, mais o fórum, mais toda a apresentação do que foi construído ali para a comunidade. Eu vou entrar nesses detalhes. Mas o Sebrae vem com essa estratégia para desenvolver território, porque ele começa a entender o seguinte, que não adianta os municípios estarem trabalhando isoladamente, porque muitas vezes naquele território, naquela região, são as mesmas vocações, os mesmos problemas, as mesmas demandas. E na hora que esses municípios que fazem parte, compõem ali um território, eles começam a pensar juntos e construir juntos uma agenda estratégica, né, de uhum, desenvolvimento, e todo mundo está imbuído ali naquilo que a comunidade está pedindo e não os seus interesses individuais. Eu posso até depois falar isso, isso aí eu acho uhum, que é um grande desafio do projeto é esse. O território depois de já estar funcionando há bastante tempo, eles contrataram a Unicinos, isso já tem uns 4, 5 anos, para fazer um mapeamento de tudo que funcionou e de tudo que poderia ser melhorado. Então, a uhum, Unicinos vem, eu acho que 2020, 2021, para mapear, entender, e é um programa que acontece em todo o Brasil, entender e redesenhar a metodologia, porque antes a gente chamava de líder, e uhum, agora a gente chama de territórios. Ele ganhou uma abrangência com 3 fases. Então, a primeira fase é justamente mapear a maturidade de desenvolvimento, e de empreendedorismo que um território tem. A partir desse mapeamento, se ele tiver uma maturidade baixa, começar a fazer alguns programas para conscientização, trabalho coletivo, começar a gerar esse amadurecimento ali daquela comunidade. Na segunda fase é a própria metodologia do líder, que é uma metodologia onde tem esses encontros, onde a gente traz as principais lideranças daquele território, setor privado, público e terceiro setor, repetindo, para que eles possam, num contexto ali de 8 encontros, construírem juntos a história do território, o que trouxe o território até aqui, uhum, qual é o contexto atual do território e qual é o desejo de futuro desse território. Então, visionar futuro, construir juntos aquilo que realmente faz sentido para a comunidade, o programa traz isso. E na terceira fase de territórios empreendedores é o transbordamento para a comunidade. O grupo ele se constitui, ele pode se institucionalizar ou não, aí depende do desejo do grupo, do entendimento da maturidade do próprio grupo. Pode se tornar uma agência de desenvolvimento, uma ADR, que é um pouco do movimento que o Leste está fazendo, uhum, Centro-Sul. Então, tem o Lagos também, a região dos Lagos. Então, essas regiões no estado do Rio já passaram por esse programa e hoje elas já estão institucionalizadas para continuar esse debate sobre o que o nosso território precisa e o que queremos no futuro desse território. Então, a metodologia é mesmo prática. O que que a gente consegue? Qual é o produto da metodologia do líder, que é a fase 2 de territórios empreendedores? Uma é ter uma agenda, uma escolha ali de quais são os eixos de desenvolvimento que são prioritários para o território, porque o Sebrae ele tem mapeado 17 uhum, desenvolvimento econômico e territorial.
mas o grupo está ali junto e fazendo uma escolha por onde a gente começa, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que se constrói o eixo, desenha-se nessas temáticas dos eixos de desenvolvimento, qual é o plano de ação e as ações práticas para poder debater, levar, articular, mobilizar para que elas aconteçam dentro do território. E o outro produto que eu costumo falar que é o mais ousado é fazer que o grupo ele trabalhe de forma coesa. Ele Uhum. trabalha independente dos interesses individuais, ele consiga pensar no coletivo. Eu levo muito para mim assim os artigos de Yuval Harari que ele fala, né? Na pandemia ele escreveu um artigo que eu chorei com esse artigo. Ele falou assim, gente, trabalhar colaborativamente salva a vida das É pessoas. isso mesmo. E, e aí eu acho que no fundo é isso, é a gente conseguir assim abrir mão daquele nossa primeira agenda, o interesse pessoal ou profissional e conseguir doar o nosso tempo, o nosso conhecimento para pensar de uma forma colaborativa e coletiva. Então são esses dois produtos, a coesão do grupo Uhum. e uma agenda, escolha ali prática, de ações práticas que já vão começar a mudar a história, a realidade daquele território, né? Paula, vamos dar um spoiler aqui, né? Que é para falar que o Territórios vai chegar na região da Serra, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, esse ano, né? O que que você pode falar para as pessoas da Serra, assim, o que que elas podem encontrar? É claro que existe uma primeira seleção, tem as pessoas que vão, que faz depois há o transbordamento, mas assim, para as pessoas que estão assistindo, o que que elas, né? E agora? O que que a comunidade da Serra pode esperar disso? Então, ainda não foi batido totalmente o martelo, né? Então a gente sabe, não depende da gente. Eu estou aqui como Aham. uma facilitadora desse processo, mas tem toda a estratégia nacional, estadual, para fazer a escolha dos territórios. Mas para 2026, a ideia é já fazer o programa na Serra. Uhum. E aí o que que acontece? O Sebrae ele vai começar a articular quais são as principais lideranças. E uma coisa que é muito interessante, porque assim, o Sebrae já tem as suas relações com as lideranças das regiões em vários programas, né? Eu acho o Sebrae fantástico no que ele oferece, no que ele traz de programas. Mas nessa nova metodologia, uma coisa muito interessante é que a proposta é extrapolar as relações ali do Sebrae com suas lideranças. Então, ele vai mapear o que a gente chama de comitê orquestrador. São pessoas que têm, assim, uma biografia na região, no território, que são pessoas que têm e exercem a liderança nas suas áreas. Então, a partir do mapeamento e da escolha desse comitê orquestrador, a gente tem um radar que a gente chama, que é o momento que cada uma dessas lideranças principais do território vão indicar outras lideranças. Então, pessoas que tenham um perfil realmente, que tenham hoje, uma biografia bacana, uma liderança forte e também a possibilidade de incluir essa agenda, porque é uma agenda de um dia e meio, né? A cada 15 dias ou uma vez por mês, a gente vai ter que definir como vai ser no território, que possa contribuir ali de uma forma colaborativa. É um trabalho totalmente voluntário para esses líderes. Uhum. E ali a gente começa num grupo de até entre 45 e 55 pessoas conversar, né, e fazer essa construção da agenda do desenvolvimento territorial, mas toda a metodologia, ela já faz as costuras com outras lideranças do território, não necessariamente que estejam no grupo. Então, as pessoas podem esperar isso, uma colaboração, se conectar com o Sebrae, conhecer como que vai ser essa agenda, como que vão ser os encontros, entender se ela tem esse perfil, demonstrar o interesse. Caso não esteja nesse grupo, que vai ser o grupo que vai pensar, não dá para a gente pensar com mais de 60 pessoas, senão a gente não avança, né, ali nessa construção, mas eles vão ser convidados em alguns momentos, né? Esse grupo, Uhum. ele vai esse grupo principal ali desse início da construção, durante os 8 meses, eles vão o tempo todo se conectar com a comunidade, conversar com outras lideranças. Então, eu acho que a expectativa pode ser muito essa.
como que eu posso contribuir? Será que o meu perfil é para estar nesse grupo construindo, ou eu posso contribuir aqui enquanto liderança territorial? E Uhum. depois no transbordamento, que é quando a gente começa a trabalhar nos eixos escolhidos ali de desenvolvimento, trazendo esses debates aí para a sociedade, para a área pública, para quem está também hoje no poder público ali, podendo realmente criar ações que vão impactar a transformação e desenvolvimento de um território, né? Então, eu acho que essa é a grande expectativa, é colaborar e participar aí com conhecimento, com coração, com vontade. Ô, Paula, você já fez vários desses processos de territórios empreendedores em várias regiões do país. Queria que você ilustrasse assim, uma que tenha dado muito certo. Não precisa Uhum. falar o nome da região, a gente só quer o exemplo, né, do que aconteceu num ponto de territórios que transbordou bacana e outro ponto que não houve um transbordamento esperado. É. Então, eu acho que o grande desafio do líder é depois que acaba, porque a metodologia realmente ela é muito interessante, eu acho ela muito inovadora. Você sabe, você participou e os nossos debates lá, as pessoas saíam dos encontros, meu Deus, Paula, foi incrível, que bacana, eu preciso levar isso para a prefeitura, eu preciso levar isso para minha empresa, eu preciso levar isso para minha equipe. Então, as pessoas queriam, porque realmente é um método de crescimento, de debate, de conflitos saudáveis, ele vai construindo ali uma base de confiança, né? Até que todo mundo entre no processo. Então, é assim, é muito interessante porque eu acho que isso preenche também um lado da nossa humanidade, o que que a gente quer Uhum, para as pessoas que a gente ama, e que a gente convive, que fazem parte dos nossos negócios, das nossas empresas. Então, é muito legal contribuir isso. Mas eu acho que a grande quando não dá muito, quando não, a gente tem exemplos que não deram certos, é quando consegue transbordar essa coesão e seguir ali com uma governança, com uma agenda de encontros, com uma estruturação. Quando vence-se essa etapa, e após a metodologia, já entrando na fase 3, o grupo consegue constituir essa governança, né? Enfim, institucionalizando, ou se associando a um consórcio, ou trazendo lá uma agência de desenvolvimento. Quando isso acontece, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, eu até posso falar, citar lá no Líder Lagos. Eles criaram um aplicativo para organizar todos os eventos turísticos do território. Então, olha só que mentalidade colaborativa. Em vez das cidades uhum, ficarem brigando ou tendo conflitos ali de datas que levam mesmo o público, brigando por público e evento, eles fizeram uma agenda turística compartilhada e isso conseguiu um município ajudar o outro dentro do território. Então a agenda passou a ser do território e não do município. Isso uhum, aí gerou uma série de coisas, né? Que aí você impacta energia, estrutura, o resultado da realização desses eventos e dessas agendas. Então, de uma forma econômica e turística, esse eixo turístico ali trouxe esse espírito assim colaborativo. Então, é um aplicativo que eles têm lá e que mudou completamente essa estratégia. Outra no Líder, lá na região Centro-Sul, que abrange Volta Redonda, Resende, toda aquela região lá, eles têm um pedaço da Dutra que passa por ali. uhum, E aí, quando teve uma época de gerar a concessão da Dutra, tinham vários itens que só estavam beneficiando a parte de São Paulo, do estado de São Paulo. O estado do Rio tinham dois itens, dois pontos. Eles se reuniram prefeitos, com a comunidade, prepararam um documento super interessante e eles conseguiram desses três, agora eu não vou ter o número certinho na minha cabeça, mas passar por uns 60 a 80 itens que beneficiaram todo o trecho que passa pelo estado do Rio de Janeiro. E aí isso potencializa a economia, então é um debate maduro, é um debate consistente, onde todos os setores estão falando a mesma linguagem. Eu acho que o grande exemplo e o que o líder traz, o programa de territórios empreendedores traz,
é pensar coletivamente em ações que a comunidade daquele território almeja e precisa, né? Paula, a gente está para encerrar o programa, temos aí uns 2, 3 minutos. Qual a sua avaliação final do programa e o que que você pode falar para o nosso público que, se algum momento assim escutar territórios empreendedores, o que que ele deve fazer? É, então, eu acho que quando escutar territórios empreendedores, eu acho que o primeiro ponto é procurar a unidade do Sebrae no seu município para saber se já tem um programa na região. Tendo o programa na região, o Sebrae faz a conexão com esse grupo, que é o grupo que já está trabalhando a fase 3 de territórios, né? Que já está com as ações ali de agenda. Ele pode entrar em um dos interesses dele. E eu costumo falar, às vezes, por exemplo, a gente tem um eixo, pode ser que tenha ciência e tecnologia. Não necessariamente o Márcio Campos vai para ciência e tecnologia. Ele pode estar com esse conhecimento de ciência e tecnologia agregando valor na área de educação, na área de, né, ambiente de negócios, enfim. Então, é você contribuir. A gente sempre fala muito isso, né? Eu acho que quando a gente consegue devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente conquistou na nossa trajetória humana, profissional, isso traz um propósito completamente diferente, né? Então, a minha mensagem é assim: participem, conheçam essas pessoas, entendam como que um processo de pensar colaborativamente, coletivamente, saindo dos próprios interesses para o bem comum, como isso agrega valor de uma forma incrível. Não só na sua vida pessoalmente, eu vejo desde que eu participo desses movimentos e desses trabalhos de uma forma voluntária e colaborativa, a minha vida empresarial, profissional, enfim, eu como ser humano, como eu expando a minha consciência para fazer de uma forma diferente. Então, assim, é muito bom fazer parte de um coletivo aí que pensa na transformação e aquilo que eu falo, né? Tudo no final é sobre pessoas. É É, como a gente consegue acessar e mudar a vida de uma pessoa, mudar a realidade de uma pessoa através de uma conversa, através de uma política pública, através de um debate consistente e profundo, de realmente promover mudança social, econômica, de mentalidade mesmo, né, de uma comunidade, das pessoas. Então, procura o Sebrae, entende qual etapa aí no território tá, e na região serrana vai começar esse ano ainda, mas procura porque eu acho que é muito engrandecedor assim o programa, é, sabe? As é. pessoas olham para a vida e para as propostas de uma forma diferente, contribuem, enfim. E é muito bom mesmo, Paulo. Está de parabéns pelo seu trabalho, você e o Guinho, né? O Marcos Guinho. E eu costumo dizer, assim, só para a gente encerrar, para mim, que a nossa grande inovação do século XXI é a gente voltar a ser humano, né? Porque Isso. nós deixamos a humanidade para trás, assim, essa empatia que a gente tem que ter um pelos outros, né? De ver todos no coletivo é, dentro de uma harmonia, né? Isso é muito, acho que a gente deixou isso muito para trás lá em algum momento aí dessa virada da tecnologia, né? A gente é de tecnologia, mas a gente não pode negar, né? Também o malefício que às vezes isso traz para dentro da sociedade e os benefícios que pode trazer também se a gente abordar de outra forma, né? Paula, obrigado pela sua entrevista. É um prazer. E o programa está aberto aqui para quando tiver o Territórios Empreendedores na Serra, a gente fazer essa pauta também, né? Ótimo, vamos fazer. E aí eu queria só finalizar com uma frase do filósofo Cícero, que ele fala assim: certifica-te que és fator de soma pela vida das pessoas que passam por você. Se a Ah. gente não sair dessa existência entendendo isso, a gente não entendeu nada, Márcio. Então, volta de novo, volta que não deu certo. Então, eu acho que é bem por aí, mas vai ser um prazer. Obrigada pelo Obrigado. convite. A hora que você precisar, a gente fala mais sobre territórios aí na região, tá? Muito obrigado. Paula, um prazer ter feito a entrevista contigo. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Até. Obrigada.